Deus aceita as pessoas, diz a Bíblia, que é pela fé. Do princípio ao fim, apenas pela fé. Existem alguns equívocos no meio religioso a respeito da conduta que as pessoas devem ter em relação a Deus. Alguns acham que precisam fazer obras. Quais obras? Uns acham que precisam trabalhar a favor do Evangelho, precisam evangelizar, precisam guardar sábados, precisam dar dízimos, precisam rejeitar determinados tipos de vestimentas, determinados tipos de alimentos e uma diversidade de coisas a mais, que são obras que as pessoas julgam que precisam fazer para serem salvas, para serem aceitas por Deus. Algumas religiões criaram até os seus profetas, que são os seus fundadores, e esses escreveram livros, e os dirigentes atuais exigem que os seus membros, além da Bíblia, recorram também ao conhecimento dos escritos dos seus profetas e também os obedeça como uma forma, uma obra que precisa ser realizada a fim de que sejam aceitos por Deus. Existem mestres no meio religioso, seja ele padre, pastor, bispo, apóstolo, missionário, ou seja lá o que for, evangelista, que ensinam essas coisas, que as pessoas precisam fazer determinadas coisas para serem aceitas por Deus. Pagar o preço de oração, pagar o preço de jejum, não deixar de ser membro de uma igreja, não faltar a cultos, enfim, uma infinidade de obras são colocadas diante das pessoas a fim de que as pessoas, através delas, ganhem a aceitação por Deus, a aceitação de Deus. Só que isso contraria frontalmente o Evangelho de Cristo, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Graça é o favor de Deus sem que haja merecimento. E Deus estabeleceu essa forma como sendo a forma de salvação. A salvação pela graça e não por obras, para que ninguém tenha do que se orgulhar, do que dizer, olha, eu consegui porque eu fiz por onde? Eu consegui porque eu trabalhei muito a favor da causa de Deus. Eu consegui ser salvo porque eu fui dedicado, porque eu fui consagrado, porque eu abri mão de várias coisas na vida. O que a Bíblia fala a respeito das obras é que Deus rejeitará aqueles que procuram ser aceitos por Ele através de obras. Eu não estou dizendo que você não deva pregar o Evangelho ou não deva evangelizar. Eu estou dizendo que você não deve fazer isso de maneira nenhuma, a não ser por um ato espontâneo de prazer em transmitir as boas novas de Deus, da salvação de Deus a outras pessoas. Mas se você fizer isso como uma forma de agradar a Deus, como um trabalho que se presta a Deus, isso vai ser rejeitado por Deus. Não há e nem há como haver merecimento de pessoa nenhuma diante de Deus. Os que buscam merecimento acabam tropeçando em muitos erros. Um deles é quando eles mesmos se dedicam, eles mesmos sobem monte para orar a noite inteira e fazem jejum e fazem romaria, esse tipo de coisa, fazem promessa e afligem o próprio corpo a favor da sua fé, da sua religião. Essas pessoas acabam sentindo que elas são, pensando de si mais do que convém, achando que elas são mais do que as outras, porque elas estão fazendo por onde, estão pagando o preço para receber de Deus o que outros não receberão porque não estão pagando o mesmo preço. Deus não se agrada disso. Deus não quer que as pessoas façam isso. Isso é buscar o favor de Deus, a aceitação de Deus, a aprovação de Deus através de atos, de obras de merecimento. E a Bíblia diz que Deus rejeita, porque Ele estabeleceu
que a salvação, que a aceitação dele é através da fé, do princípio ao fim, apenas através da fé e jamais, jamais através de obras. Os que andam por esse caminho cometem também um segundo erro, que é eleger pessoas como sendo seus ídolos, seja ele um padre, um pastor, um bispo, um missionário, um apóstolo, e atribuem a essas pessoas uma consagração de Deus que elas mesmas não têm, e que aquilo que elas não conseguem de Deus pedindo por elas mesmas, se elas pedirem através dessas pessoas consagradas, elas serão ouvidas e atendidas. São pessoas que fabricam seus ídolos, como se visse neles pessoas que têm merecimento para serem ouvidas e atendidas por Deus quando pedem. Alguns ainda vão mais longe e elegem os seus santos. A pessoa tem a sua vida, morre e depois decidem a respeito dela se ela pode receber o status de beato, de santo. E quando essa pessoa, ou a essa pessoa é dado o status de santo, então ela passa a ser reverenciada. Pessoas dirigem a elas o que só pode ser dirigido a Deus, as suas preces, as suas orações, os seus pedidos, e dão a essa pessoa uma glória que ela não pode receber. E isso é um pecado enorme aos olhos de Deus, porque somente Deus pode se vestir de glória, pode se vestir de brilho. E é por isso que a salvação é através da fé. É um ato exclusivo e único de Deus, porque na relação Deus e homem, apenas um tem brilho, apenas um tem glória, e é Deus. O homem é apenas alvo da graça, do favor imerecido de Deus, e recebe de Deus aquilo que não merece receber. É Deus tratando o culpado como se ele não tivesse culpa, como se ele fosse inocente. E quando as pessoas fazem isso, tentam tirar a glória de Deus e atribuir merecimento a si mesmos, elas incorrem numa punição de Deus, num castigo de Deus. A Bíblia diz que Deus entrega essas pessoas aos seus próprios pensamentos inúteis. E uma vez entregue aos pensamentos inúteis, essas pessoas adquirem maus hábitos. Elas ficam imorais, elas ficam desobedientes, elas ficam atrevidas, arrogantes, blasfemas, sem fé, não respeitam as pessoas e também não respeitam a Deus, e moralmente elas inclusive cometem a torpeza de pecar contra o seu próprio corpo, onde homens se inflamam com homens, mulheres se inflamam com mulheres e cometem torpezas que, no devido tempo, receberão uma punição de Deus. Por isso, é preciso que se entenda que o relacionamento de Deus com os homens é por fé, do princípio ao fim, por fé. E nós somos aceitos por Deus não pelo que nós fazemos ou fizemos ou faremos. Nós somos aceitos por Deus porque Ele nos escolheu para que nós pertençamos a Ele. Isso é graça, isso é favor imerecido. E não temos do que nos gloriarmos por havermos sido aceitos por Deus. Só temos que ser agradecidos e adorar a Deus por isso, porque Ele que se veste de glória, que se veste de brilho, olhou para nós com misericórdia e nos escolheu para sermos seus filhos.